Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Professor Jefferson Santos. Tal como eu havia prometido, então, vou gravar aqui uma série de aulas voltadas à prática de redação para as provas da PCDF e do DPEM, tá? Para isso, eu vou pegar temas anteriores aí, cobrados aí pela banca CESP, nas carreiras policiais, para a gente utilizar como modelo aqui, em que eu mesmo vou produzir algumas redações desses últimos concursos e você vai aprender na prática como que você deve treinar para se dar bem nessas duas provas, tá? Para tirar no mínimo 90% da pontuação nas provas da PCDF e nas provas do DPEM, ok? Esse aqui é um material que eu vou deixar no meu canal do YouTube, só que é um material complementar que eu estou gravando aí para os alunos lá da plataforma do Método de Aprovação Professor Jefferson Santos, que é o meu curso de direcionamento de estudos para aprovação em concursos públicos, tá? Lembrando que lá na plataforma eu tenho algumas aulas sobre redação, em que eu explico alguns aspectos aí de estética, alguns aspectos de apresentação do texto de redação, né? A gente fala sobre a questão do respeito à margem, a gente fala sobre a questão do erro, né? O erro ortográfico, professor, como é que eu faço se eu estou redigindo lá a minha redação e eu erro e tudo mais. Tá? Aqui eu vou fazer um treino mais voltado à prática, a gente não vai abordar aqueles aspectos mais introdutórios, que são importantes também, tá? E a minha intenção aqui é te mostrar o que você já pode fazer a partir de hoje na prática para você pontuar melhor as redações aí, tanto da PCDF quanto do DPEM. Beleza? Tranquilão? Então olha só. Como é que vai funcionar a nossa didática aqui? Eu devo gravar mais ou menos umas 6 aulas. Essa aula aqui é uma aula mais introdutória, beleza? E a ideia aqui é a seguinte, você vai pegar essas aulas, você vai acompanhar essas aulas, eu vou estar produzindo as redações com base nos temas anteriores, tá? Lá no nosso grupo, né, no grupo fechado da turma, do curso, eu vou disponibilizar 5 temas inéditos no modelo aí das carreiras policiais do CESP. Você vai produzir essas redações, vai aplicar os conhecimentos que você vai adquirir aqui comigo, e aí você vai me mandar os seus textos produzidos para que eu possa corrigi-los e apontar aquilo que você deve melhorar nas próximas redações, tá bom? Então, basicamente, a gente vai trabalhar nessa linha aqui, tá joia? E aí, olha só, vamos falar rapidamente aqui, esse aqui é um curso prático, tá? Não é um curso intensivo de redação, eu até pretendo gravar um curso completão de redação, em que eu vou abordar toda a parte mais conceitual, aquilo que é importante, aquilo que é básico, né, a um texto de redação. Mas aqui a gente não vai fazer dessa forma, tá? Aqui é uma coisa mais direta ao ponto. E aí, olha só, por que é tão difícil a gente escrever uma boa redação? Tá? Pela minha experiência, ao corrigir as redações de vocês, né, os meus alunos, perdão, e de pessoas de fora também, tá? Principalmente se esse aluno vai fazer uma prova do CESP, tá? Fica muito claro que, corrigindo essas redações, que o aluno ele não entendeu a proposta da banca, né? O aluno ele não sabe, ele vai com a estrutura muito engessada na cabeça dele do que é uma redação para a prova do CESP e acaba se dando mal, tá? Ou então às vezes o aluno ele vai com aqueles modelinhos prontos de redação, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito eu sou muito contra isso, porque na verdade, cara, assim, o CESP, se você quer saber, ele não cobra, né? Pelo menos nas provas dos últimos 5 anos, ele não quer saber de estrutura, e em muitas redações sequer você vai ter que fazer, por exemplo, uma introdução. Você sabia disso? Então o aluno ele vai com aquela ideia, o aluno, aliás, que vai com aquela ideia engessada de que a redação ela deve ter uma introdução, 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão em que eu vou arrematar os pontos principais que eu coloquei lá na minha argumentação. O aluno que vai com essa ideia fechada de redação, ele tende a tirar nota ruim nas provas do CESP, por mais que ele saiba falar sobre o tema que está sendo cobrado lá no dia da prova, tá? Então, cara, esquece esse negócio de modelinho, esquece esse negócio de apego excessivo a estruturas engessadas de redação, porque não é isso que o CESP quer saber de você, tá? Então a nossa abordagem aqui ela vai bater muito nessa questão aqui, ó, do padrão da banca. Você precisa entender qual que é o padrão da banca para você saber fazer uma boa redação para o CESP, ok? Beleza? Então olha só, dando continuidade aqui, ó, o que o CESP realmente espera de você? Só vou relembrá-los aqui que a gente está falando de 2 provas que vão cobrar conhecimentos da atualidade, tá?
Então eu estou pegando aqui o ponto em comum entre essas duas provas que serão organizadas pela mesma banca, que é o CESP, tá? E ambas, né, eu vou ter um texto de até 30 linhas, né, com a diferença que no DPEM essa redação vai valer o total de 20 pontos e na PCDF um total de 30 pontos. Tranquilo? Então, basicamente, tudo que eu falar para a PCDF vai servir para o DPEM e vice-versa, tá? Aí, olha só. Aqui a brincadeira começa, tá? Aqui a brincadeira começa. Eu não vou falar sobre estética aqui. Eu não vou falar sobre estrutura aqui. Tá? Esquece esse negócio de estrutura clássica de redação. Esquece esse negócio de modelo coringa de redação. Isso aí, gente, é coisa do Enem, tá? Coisa do ensino médio. Para concurso público, especificamente para as provas do CESP, cara, esquece isso aqui, ó. A gente não vai falar sobre isso aqui, ó. A letra vai ficar ruim, tá? Porque eu estou fazendo isso diretamente do notebook aqui. Eu não estou com aquela mesinha, tá? Vamos apagar isso aqui. Tá? Então, ó, vamos voltar aqui. Colocando marca-texto. Uma cor vermelha aqui. Ó, não vou falar sobre isso aqui e você vai entender por quê, tá? Não vou falar sobre isso aqui, porque na verdade o que o CESP quer saber de você, o professor está apanhando aqui, né? O que o CESP ele quer saber de você está aqui, ó. É isso aqui. Única e exclusivamente isso aqui, tá? Conteúdo, estilo de argumentação, né? E o que é o critério de conteúdo para as provas do CESP, professor? É você saber falar sobre o tema da redação, ok? Não importa se você não respeitou as margens, né? Não importa se você mandou uma gaivota lá na sua redação porque você cometeu um erro de ortografia, ok? Não importa se você colocou um menos, né, lá na redação, contanto que você consiga argumentar aquilo que a banca examinadora quer ver no seu texto de redação, tá? Cara, tudo é muito importante numa prova de redação. É importante você respeitar as margens, é importante o seu texto ter uma boa apresentação, né, a sua letra ser uma letra legível. Isso tudo é muito importante, mas mais importante do que a forma é o conteúdo. Por isso que esse é o aspecto mais bem avaliado pela banca CESP-Sebrasp, tá? E o que acontece, né? É aqui que boa parte dos alunos ficam, porque eles não entendem bem a relação entre esses fatores aqui numa prova de redação. Olha só, vamos pegar um exemplo prático sobre isso aqui. Essa redação aqui é de um dos alunos aqui do método, tá? E aí, o tema, vamos primeiro ao tema aqui no próximo slide. É esse aqui, ó, persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Portanto, o tema aqui é sobre o que? Violência contra a mulher. Tá? Muito ruim usar essa caneta aqui, sem aquela mesinha, mas a gente vai se virando aqui, tá? E olha só, primeira coisa, então, a gente já vai estabelecer aqui um procedimento, tá? Toda vez que você pegar uma prova discursiva do CESP, a partir de hoje, você vai primeiro bater o olho aqui, ó. Primeiro você vai olhar o tema, tá? Segundo, você vai olhar as proposições, tá? Aqui nesse caso eu dei 3 proposições. Você vai ler primeiro o tema, depois você vai ler as proposições, depois você vai ler esse comando aqui, ó. Nesse caso aqui, eu já pedi um texto dissertativo argumentativo, tá? Só que a banca CESP, você vai olhar nos próximos temas, eu vou pegar alguns temas aqui para a gente aprender a identificar aqui o que a banca de fato espera de você, tá? Mas o CESP normalmente ele não evidencia se ele quer que você produza um texto dissertativo argumentativo ou se ele quer que você produza um texto dissertativo argumentativo. Dissertativo expositivo, tá? A banca não deixa isso de forma clara, ela só vai te falar de um texto dissertativo, ok? E só que ela vai te dar pistas para você saber se você tem que produzir um texto de caráter expositivo ou de caráter argumentativo. Nesse caso aqui, eu já pedi um texto de caráter argumentativo porque normalmente essa é uma primeira redação que eu peço para os meus alunos fazer, exatamente para eu avaliar a qualidade do aspecto de conteúdo desse aluno, se o aluno sabe argumentar
sobre determinados tópicos aí numa redação, tá? Provavelmente você já deve até ter feito essa redação aqui, beleza? Então olha só, primeira coisa eu li o tema, segundo eu li as proposições e terceiro eu vim aqui no enunciado em si, tá? Da redação, ok? Então basicamente o que acontece, gente? Vamos fazer um exercício mental aqui da seguinte forma. A banca examinadora, ela tá com 200, né? Ela tá com, são quantas redações? Vamos só voltar aqui um pouquinho, ó. Eu deixei essa informação aqui, acho que lá no primeiro slide, quer ver? Vou colocar assim, ó. Para o DPEM ela vai corrigir 2.205 redações. Para PCDF, né, e aqui é para a prova de agente, 2.700 redações. Olha só o que eu quero mostrar aqui para vocês. Vamos voltar lá naquele slide. Então a gente está falando de conteúdo, tá? Então vamos fazer o seguinte raciocínio aqui, né? A banca examinadora ela está com 2.700 redações para corrigir. Você acha que ela vai ficar lendo linha por linha lá da sua redação, né? 2.700 redações, ela tem prazo para corrigir tudo isso e ela vai ficar lendo, pô, o que será que o aluno quis dizer aqui, nananã e tal. Não, ela não faz isso, tá? Primeiro que existe uma banca de corretores de redação, tá? E essa banca, né, essa banca, na verdade, a banca ela distribui, né, a instituição ela distribui um briefing de correção. Então, normalmente, o teu examinador ele tem um briefing, que é um modelo da redação que foi pedida na sua prova, e basicamente ele vai fazer uma leitura comparativa entre esse briefing e a tua redação. Ou seja, nesse briefing, ele vai pegar determinadas expressões e argumento e ele vai fazer uma leitura comparativa. Aí ele vai olhar lá no seu texto e vai falar, pô, ele falou sobre isso aqui, ganhou a pontuação relativa a essa assertiva, né? Ah, ele falou sobre essa outra coisa aqui, ganhou a pontuação relativa a essa proposição, por exemplo, que está lá no teu tema de redação. Ah, ele não falou sobre determinado outro tema, você não vai ganhar a pontuação referente a determinado tema. É basicamente isso, tá? Então, olha só, professor, não estou entendendo o que você está falando, então você vai entender agora. Aqui, ó, eu te passei 3 proposições nesse tema aqui. Vamos mudar de cor aqui para ficar de mais fácil visualização. Ó, vou colocar um verde aqui. Significa que você vai ter que fazer necessariamente um parágrafo para você. A gente está falando de violência contra a mulher, tá? Então eu quero o panorama atual e possíveis causas da violência contra a mulher. Ok? Eu quero descompasso entre a lei, que é o nosso arcabouço jurídico, e as políticas públicas. E eu quero soluções. Então entenda, você está com a sua prova de redação nas suas mãos. Agora, você, ao ler as proposições, primeiro você vai ler o tema da redação, segundo você vai ler as proposições e depois você vai ler o título aqui, né? O comando da sua redação. Tá? Aqui eu já destaquei as palavras-chave. Para quê? Para você saber que em um parágrafo você vai ter que falar sobre o panorama e as causas. Muito ruim isso aqui. Vou apagar isso aqui. Então, em um parágrafo, você vai ter que falar sobre as possíveis causas e o panorama atual da violência contra a mulher. Em um outro parágrafo, você vai ter que falar sobre o descompasso entre a lei e as políticas públicas em relação ao tema, que é a violência contra a mulher. Em um outro parágrafo, você vai ter que falar sobre soluções. E aqui, tá, já cai por terra aquela questão da estrutura engessada de redação. Beleza? Aqui eu estou diante de um texto argumentativo, porque eu já coloquei de forma expressa, mas a banca não faz isso, tá? Mas basicamente a sua redação poderia ter 3 parágrafos aqui, tá? 3 parágrafos, tá?
Significa que é como se a banca estivesse transformando essas proposições em perguntas e você vai responder essas perguntas de forma sequenciada. Ok? Basicamente a sua redação é isso. O que o examinador vai fazer lá no dia da correção? Ele vai pegar a tua redação e vai ver, olha, ele falou sobre o panorama atual e as possíveis causas. Ok, ganhou a pontuação relativa a essa proposição. Ok, no parágrafo seguinte ele falou sobre o descompasso entre as leis e as políticas. Ok, pontuou também. Ele citou aqui pelo menos duas soluções, né? Porque ele pediu possíveis soluções. Ok, você pontuou nesse quesito também. Aí olha só a redação desse aluno aqui do método, tá? Lembrando que a gente está falando dessas três proposições aqui, ó, panorama e possíveis causas, descompasso entre lei e políticas públicas e soluções. É só sobre isso que você tem que falar nessa redação, tá? Aí aqui ele começa a falar, olha, é notável como a violência contra a mulher tem se tornado pauta recorrente tanto em noticiários quanto em conversas informais. Aqui, ó, eu já vou até mostrar aqui algumas coisas. Olha só a ortografia, ó, conversas, aqui mal dá para entender, né? Conversas. Olha a questão das margens aqui, ó. Né? Aqui não houve um rigoroso respeito às margens e tal. Isso aqui tira ponto, gente? Tira. Mas o mais importante é você saber falar sobre aquelas proposições, ok? Aqui, por exemplo, ó, mais à frente, ele falou aqui, ó, sociedade eminentemente patriarcal, onde, né? Esse onde, na verdade, ele é um relativo que se refere a locais físicos, né? Então, ou seja, há erros aqui de microestrutura, né? A apresentação, ela não está impecável, mas vamos avaliar aqui o aspecto de conteúdo, né? Vamos ver se ele falou sobre o panorama e as possíveis causas. Vamos ver aqui se ele falou sobre essa questão da diferença entre o arcabouço jurídico, que é a lei, e as políticas públicas, tá? Para a gente avaliar essa redação aqui com base naquilo que vai ser cobrado aí tanto para o DPEM quanto para a PCDF, tá? Então olha só, vou ler aqui, vou fazer uma leitura rapidão aqui para ver se eu identifico alguma passagem aqui que me revela se ele falou das possíveis causas e do panorama atual da violência contra a mulher, ok? Para a gente avaliar aquele primeiro quesito lá, tá? Então olha só, fazer uma leitura rapidão aqui, ó. É notável como a violência contra a mulher tem se tornado pauta recorrente tanto em noticiários quanto em conversas informais. O número crescente de vítimas, isso aqui eu já posso entender como o panorama atual, gente. Já posso entender. Número crescente de vítimas. Né? Qual que é o panorama da violência contra a mulher? O panorama é que há cada vez mais um número crescente, né? E o considerável valor despendido pelo Estado. Isso aqui ele já está denotando na redação dele o panorama atual da violência contra a mulher, tá? Aí ele continua aqui, ó. O panorama qual é? O número crescente e o considerável valor despendido pelo Estado, direta e indiretamente, né? Cresce o clamor por uma mudança de cenário. Ou seja, esse primeiro parágrafo dele aqui, ele falou especificamente sobre a questão do panorama, que é a nossa primeira proposição aqui, ó. Primeira proposição que ele dividiu em duas coisas, né? Aqui ele pediu o panorama e as causas. Beleza. Então ele falou sobre o panorama? Falou. Tá? Então ele já pontuou aqui, ele já pontuou em relação a esse primeiro quesito aí. Vamos ver se ele falou sobre causas agora, tá? Que é o segundo ponto da primeira proposição. Então, gente, lembrando, tá? Essa redação aqui ele pediu duas coisas na primeira proposição: panorama atual e possíveis causas. Panorama a gente viu que ele falou, tá? Cresce o clamor social, né, por uma mudança de cenário, porque o número é crescente, né, dos casos de violência contra a mulher e tal. Então ele traçou esse panorama, ok, vamos ver se ele falou sobre as causas. Certamente há várias razões, olha só, causas, né, que evidenciam o aumento do número de casos, né. Aí olha só aqui, ó, o comportamento violento, isso aqui é uma causa. Oh, meu Senhor. Paciência. Vou apagar aqui. Então, ó, vamos lá. Comportamento violento e autoritário
por parte de alguns homens sempre existiu. Entretanto, os costumes de outras épocas sempre fizeram com que essas desavenças fossem tratadas como assuntos domésticos, tá? Então, ó, ele falou sobre o comportamento, ele falou sobre os costumes, né, costumes de outras épocas. E olha só, ele pediu possíveis causas, ou seja, ele tem que falar de mais de uma causa. Então lá ele falou sobre o comportamento agressivo e sobre os costumes de outras épocas, tá? Então elencou mais de uma causa, elencou. Atendeu a essa primeira proposição aqui, lá na redação dele, atendeu, tá? E olha só, lá na prova da PCDF, né, a prova da PCDF ela vai valer 30 pontos. Normalmente 90% do total desses 30 pontos ele vai estar distribuído aqui nessas três argumentações aqui, tá? Nas três proposições. Ou seja, normalmente o que ele faz? Ele te dá, por exemplo, numa prova de 30 pontos aqui, ele vai te dar 9 pontos para essa primeira proposição, 9 pontos para a segunda e 9 pontos para a terceira. Normalmente 10% dessa nota fica destinada aí à questão aí da apresentação e da estética da sua redação, e 90% dessa pontuação ela vai ficar restrita, né? 90% dessa pontuação ela vai estar distribuída nessas proposições. Por isso que por mais que você erre, né, por mais que sua letra não seja das melhores, por mais que você não respeite as margens ou cometa erros aí de microestrutura, se você falar sobre aquilo que está sendo pedido aqui, você tende a pontuar bem a sua redação. Então no caso dele, se isso aqui valesse 9 pontos, aí a exemplo da forma de cobrança aí, né, da pontuação total da prova de agente, ele já teria levado 9 pontos aqui nessa redação, porque ele falou das possíveis causas e ele falou também do panorama atual, tá? Agora a gente vai partir aqui para a proposição B, aqui, ó, o descompasso entre as leis, que é o arcabouço jurídico, e as políticas públicas. Vamos ver se ele falou sobre isso? E também eu quero ver, eu já vou aproveitar para analisar se ele falou sobre possíveis soluções lá no fecho da redação dele, tá? Então voltando aqui, ó. Então aqui ele está falando sobre causas, né? Nananã, tal, beleza. Por outro lado, a mulher contemporânea vem sendo vítima da mentalidade retrógrada de uma sociedade eminentemente patriarcal. Aí aqui ele ainda está falando sobre causas, tá? Vamos ver o que ele falou aqui nesse último parágrafo. Em consequência disso, o Estado brasileiro inovou ao trazer ao ordenamento jurídico pátrio a Lei Maria da Penha, protegendo os direitos humanos da mulher, a parte mais frágil da relação. Além dela, outros dispositivos foram implementados ao nosso Código e Código de Processo Penal. O esforço não demonstrou ser suficiente, já que essas medidas sozinhas não alcançam toda a extensão do problema. Olha só, gente, aqui, o que ele está falando aqui? Nessa última parte aqui. Vou marcar aqui. Tomara que não dê errado aqui, né? Lembrando, gente, tá essa dificuldade para marcar aqui porque eu não estou com aquela mesinha digital, então a gente perde um pouco da precisão, né? Mas essa última parte aqui é o que é? Exatamente, ele está evidenciando no texto dele o descompasso entre a lei, está falando que a lei em si garantir a proteção à mulher não é o suficiente, né? Isso não foi o suficiente para resolver o problema. Então ele está evidenciando esse descompasso entre a lei e a solução do problema? Tá. Então aqui ele realmente falou do descompasso. Mas o que ficou faltando aqui na redação dele? Ficou faltando, voltando aqui, ficou faltando ele falar das possíveis soluções, tá? Ficou faltando ele falar sobre isso aqui, possíveis soluções. Ficou faltando ele falar sobre isso aqui. Ele falou sobre o panorama, ok. Falou sobre as causas, ele citou 2 causas aqui, ok. E falou sobre essa questão do descompasso entre a lei e a resolução do problema, ok, tá? Só que isso aqui, voltando aqui ao tema, né, em si da redação, aqui nessa redação aqui, eu atribuindo uma nota a ele aqui de cara, ele já levou 9 pontos, porque ele falou sobre essas 2 proposições aqui, e também falou sobre o descompasso. Então aqui é uma pontuação aí que no mínimo ele vai faturar, no nosso caso aqui, cada uma dessas proposições valendo 9 pontos, ele vai faturar 18 pontos numa prova de 30, ok? Então lembrando, tá?
Se a sua prova tem 30 pontos, que é o caso da prova da PCDF aí, e a banca te dá 3 proposições para falar, normalmente, né, 90% desses 30 pontos vão estar distribuídos nas 3 proposições. Né? No nosso exemplo aqui, ficou sendo 9 pontos para a primeira proposição, ele ganhou os 9 pontos porque ele falou sobre panorama e as causas, falou sobre esse descompasso, a discrepância, né, entre a lei e as políticas públicas, né, voltadas ao tema de violência contra a mulher. Então ele faturou também mais 9 pontos, então ele fez um total de 18 pontos aqui. Eu estou olhando só o aspecto de conteúdo, tá? Que fique muito claro isso. Não estou olhando a questão da margem, não estou olhando os erros gramaticais e etc. Beleza? E ele não falou sobre soluções. Ele não elencou aqui soluções. Redação dele ficou incompleta, mas numa escala de 0 a 30 no mínimo aí, ele tirou 18 pontos nessa redação, tá? Então eu quis mostrar na prática aqui que na hora lá da correção que o que o examinador vai fazer é exatamente pegar a tua redação e comparar o que você colocou de argumentação com o modelo que ele tem aqui, que é o briefing de correção que o examinador vai ter lá nas mãos para corrigir essa quantidade gigante de redação, tá? Então, na prova do CESP aí, da PCDF, serão 2.700 redações e o cara vai ter que fazer uma correção muito acelerada, tá? E basicamente ele vai fazer uma leitura comparativa entre a tua argumentação e o modelo de redação, que é o briefing, que ele vai estar lá. Então, falou sobre possíveis causas? Pontuou. Ah, não falou sobre soluções? Não pontuou. Basicamente vai ser assim a correção lá da sua redação. Beleza? Vamos ver o que eu separei mais aqui. Ah, tá. A gente vai falar, então, a partir de agora, né, para a gente finalizar aqui essa aula, eu preciso te treinar, tá, a identificar quais são os temas em que a banca vai te pedir uma dissertação expositiva e quais são os temas em que ela vai estar te pedindo uma argumentação. Tá? Qual que é a diferença, professor, entre ela estar me pedindo uma coisa e outra? Tá? A diferença é na estrutura da sua redação. Beleza? Se a banca estiver te pedindo uma dissertação meramente expositiva, a sua redação só vai ter a quantidade de parágrafos referentes à quantidade de proposições. Tá? Então, por exemplo, se ela te pede uma dissertação expositiva e te dá 3 proposições, a sua redação vai ter 3 parágrafos. Não vai ter introdução, não vai ter conclusão. É como se você transformasse essas proposições em perguntas e você vai responder essas perguntas e pronto. Acabou a sua redação ali, tá? Agora, se ela te pede uma dissertação argumentativa, aí, meu amigo, você vai ter que colocar a quantidade de parágrafos relativas às proposições. Então, se ela te deu 2 proposições, você vai ter no mínimo 2 parágrafos e você vai ter que fazer um parágrafo final de conclusão, ok? Então, se ele está te pedindo argumentação, tá? Que é o texto dissertativo argumentativo, você vai ter que colocar um fecho, né? Uma proposta de intervenção em relação ao tema lá da sua redação, ok? Então, a gente precisa saber identificar o que é um texto dissertativo expositivo e dissertativo argumentativo, porque isso vai impactar na estrutura da sua redação. Beleza? Então, olha só, vamos pegar uns temas aqui para a gente treinar. Ó, prova aí essa prova foi da Polícia Civil do Maranhão, tá? 2018. E olha só como varia bastante essa questão aqui das proposições, tá? Aqui ela não me deu um texto motivador, ela me deu diretamente o comando aqui, ó, discorra sobre os princípios penais da reserva legal. Aí ela separou por ponto e vírgula aqui, ó, discorra sobre. Antes disso, tá? Lembre-se, primeiro eu vou ver o tema da redação, segundo eu vou ler as proposições e depois eu vou ler o comando. Basicamente é isso, tá? Então já estou diretamente aqui no comando que ele misturou com as proposições. Então o que ele quer que eu faça aqui? Ó? Ele quer um texto de 30 linhas para falar sobre os princípios penais da reserva legal. Ponto e vírgula. Então em um parágrafo eu vou ter que falar sobre os princípios. No outro eu vou ter que falar sobre o princípio da anterioridade da lei penal e da intranscendência da pena. E tem um detalhe aqui, ó, para cada um deles aqui, né, ele vai querer que você evidencie
a natureza e os objetivos. Então, gente, olha só. Na prática, como é que vai ficar a estrutura dessa redação aqui? Ó? Vou até mudar de cor para ficar mais fácil, tá? Princípios, um parágrafo, tá? Anterioridade, outro parágrafo. Intranscendência, outro parágrafo. Você tem uma redação de 3 parágrafos aqui, tá? Qual que é o detalhe, professor? É que quando eu for falar da anterioridade e da intranscendência, eu vou ter que necessariamente citar a natureza jurídica desse princípio aqui da anterioridade e vou ter que falar sobre os objetivos do princípio da anterioridade e a mesma coisa para o princípio da intranscendência. Tá? Então, qual que é a estrutura dessa redação aqui, professor? 3 parágrafos somente. Tá? Primeiro deles, professor, vou falar sobre os princípios penais da reserva legal. Tá? Segundo parágrafo, princípio da anterioridade legal, aí vou ter que falar sobre natureza jurídica e objetivo. Terceiro parágrafo, sobre intranscendência da pena e natureza jurídica também e objetivos. Beleza? Então, olha só. Olha o detalhe aqui. Vou mudar de cor. Fica melhor aqui a visualização, tá? Essa redação aqui, ó, vale 40 pontos. Olha só o que eu quis dizer lá sobre aqueles 3 pilares, tá? Sobre estética, estrutura e conteúdo. Desses 40 pontos aqui, somente 2 pontos, olha só isso aqui, gente, somente 2 pontos vão ser atribuídos ao quesito de apresentação. Margens, parágrafos e estrutura, ó. Somente 2 pontos. Por mais que você escreva uma redação, no caso dessa prova aqui, não respeitando as margens, sua letra seja horrível, tá? Se você conseguir falar sobre, em um parágrafo, sobre os princípios penais da reserva legal, em outro parágrafo da anterioridade e no outro sobre a intranscendência, evidenciando aqui a natureza jurídica e os objetivos, você vai tirar no mínimo 38 pontos nessa redação. Entende? Entende que o CESP, nessa redação aqui, que é uma redação de 2018, ele está te mostrando que ele não está ligando muito para essa questão de estrutura de redação. Então não adianta você sair decorando modelinhos aí, engessados de estrutura de redação, porque o CESP não quer isso. O CESP quer que você fale sobre o que ele está pedindo aqui nas proposições. Nesse caso aqui dessa redação, ele não colocou isso organizadinho, que nem ele faz, ele colocou isso tudo junto ao comando da questão, na verdade, tá? Mas aqui você tem que saber que ele está te pedindo para falar sobre 3 coisas. Especificamente, tá? Aí pediu para falar sobre os princípios, ponto e vírgula, princípios penais da reserva legal, tá? Em outro parágrafo, princípio da anterioridade da lei penal e em um outro parágrafo, tá? Princípio da intranscendência da lei penal, ok? Intranscendência da pena. Vamos ver outro aqui? Então, nesse caso aqui, professor, qual que é a estrutura? 3 parágrafos, tá? Professor, outro detalhe. Essa redação aqui é uma redação dissertativa, expositiva ou dissertativa argumentativa? Aqui, você notou que ele não falou sobre isso, ele pediu só para você discorrer, ó, discorra. Então, na verdade, é como se fossem 3 questões discursivas aqui. Ele não quer que você dê sua opinião, ele só quer que você fale sobre os princípios, tá? E as outras proposições aqui. Então, essa redação aqui da prova da Polícia Civil do Maranhão, ela é uma redação meramente expositiva, ok? Em um parágrafo vou ter que expor, vou ter que falar sobre princípios penais da reserva legal, no outro da anterioridade e no outro da intranscendência, só isso. Ele não te pediu uma proposta de intervenção, ele não te pediu uma argumentação, né? Ele não te pediu para você colocar, enfim, ele não te pediu explicitamente para você evidenciar a sua opinião aqui nessa redação, tá? Vamos ver outro, olha só. PCGO, Polícia Civil do Goiás, em 2016, estou pegando provas aí dos últimos 5 anos. Aqui ele já te deu aquela estrutura clássica, ele te deu um texto motivador. Lembre-se, primeira coisa que eu vou fazer, já vou aqui nas proposições, ó. Primeira coisa que eu vou bater o olho aqui na redação, professor. Vou olhar primeiro o tema, tá? Qual que é o tema? Tá aqui, ó, já tá aqui no comando. Instituto da Busca e Apreensão. Busca e apreensão. Esse é o tema, tá? Massa. Segunda coisa que eu vou olhar, as proposições. Olha só
a importância de você adotar esse passo a passo, né? Aqui ele me deu 4 proposições. De cara, você tem que saber que sua redação vai ter no mínimo 4 parágrafos. Um para falar sobre cada uma dessas proposições aqui. E tem um outro detalhe ainda, tá? Ainda não li o texto motivador e nem preciso ler texto motivador. Tranquilo? Aqui, olha só. Professor, como é que eu vou saber se eu estou diante de um texto dissertativo, argumentativo ou expositivo? Vamos ler aqui o comando, tá? Olha só. Primeiro a gente pegou o tema, agora a gente vai ler as proposições, tá? Primeira delas, natureza jurídica da busca e apreensão, seus objetivos e suas características. Ele me atribuiu 7 pontos aqui, tá? A gente está diante de uma redação no valor total de 20 pontos. Antes de lermos aqui as proposições, vamos reparar o seguinte aqui, ó. A redação vale 20 pontos. 7 pontos aqui, 7 mais 6, eu tenho 13, não é isso? 13 pontos mais 3 eu tenho 16 pontos. E 16 pontos mais 3 pontos eu tenho 19 pontos. Olha só. 19 pontos de um total de 20 pontos estão distribuídos aqui nessas 4 proposições aqui. Significa que se você for escrever um parágrafo de introdução aqui, se você for escrever um parágrafo de conclusão aqui, basicamente você vai extrapolar as 30 linhas, tá? E a banca, na verdade, ela vai estar atribuindo somente um ponto para qualquer coisa que você coloque aí, para a estrutura da sua redação, para a parte estética, para a legibilidade, para respeito às margens, isso vai valer o total de um ponto. Então, o restante, os 19 pontos, estão aqui, ó, distribuídos nas 4 proposições, ok? Daqui já fica mais uma vez demonstrada aí a importância de você tão somente seguir o comando lá da questão sem se preocupar com essas estruturas rígidas de redação. Beleza? Então aqui basicamente eu li as proposições aqui, tá? A primeira proposição, falar da natureza jurídica da busca e apreensão, os objetivos e características, tá? Então meu primeiro parágrafo vai ter que ser em cima disso aí. Natureza jurídica da busca e apreensão. Segundo parágrafo, requisitos para o cumprimento da busca e apreensão em suas modalidades pessoal e domiciliar, ou seja, outro parágrafo para isso, valendo 6 pontos. Tá? 3. Relativa à situação hipotética apresentada, a possibilidade jurídica de realização de diligência no horário noturno, 3 pontos, você vai colocar se é possível ou não. Tá? E 4. Relativamente à situação hipotética apresentada, a possibilidade jurídica de realização de busca pessoal nas pessoas encontradas no interior do imóvel, bem como no interior de veículos estacionados na garagem, tá? Aí sim, eu já sei que eu vou ter que estruturar esse texto aqui em 4 parágrafos, tá? Eu poderia, por último, ler a situação hipotética aqui, tá? Detalhe, esse texto aqui, ele é um texto argumentativo ou expositivo? Aí a gente lê o comando inteiro aqui, tá? Considerando a situação hipotética acima apresentada, redige um texto dissertativo, lembre-se, ele só vai falar sobre dissertação, ele não vai evidenciar se isso aqui é uma dissertação argumentativa ou expositiva, tá? Nesse caso aqui ele não falou nada, a gente continua lendo, ó, acerca do Instituto da Busca e Apreensão, e ao elaborar o seu texto, aborde fundamentadamente os seguintes tópicos, ok? Então olha só, essa redação aqui é uma redação meramente expositiva, beleza? Então a redação expositiva que vai ter 4 parágrafos. Então somente isso. Não vou precisar de parágrafo de introdução, não vou precisar de parágrafo de conclusão aqui. Beleza? Vamos ver outra. Estou treinando aqui o seu olhar para você bater o olho na prova e falar, pô, isso aqui eu vou ter que fazer um parágrafo de conclusão, né? Então isso vai aumentar, isso vai afetar a estrutura do meu texto? Vai, tá? Ah não, professor, isso aqui é uma redação só expositiva, beleza. Então a quantidade de parágrafos que você vai ter, a quantidade de proposições que vai aparecer lá na tua prova. Beleza? Olha só, outra prova aqui de PCGO, tá? Uma delas foi de inspetor, a outra de agente, né? Uma de agente e outra de escrivão, aliás. Aqui, ó, mesma situação, tá? Prova valendo 20 pontos. Total desses pontos aqui, ó, desses 20 pontos, somente um ponto para a questão de apresentação lá da tua redação. Legibilidade, margem, tudo mais. O que eu quero dizer, gente? Um ponto é importante?
numa prova de concurso público? É muito importante. Mas é mais importante você primeiro atacar aquilo que vai te dar mais pontos. Então, a gente está trabalhando aqui focado no aspecto de conteúdo lá da sua redação. Tá? E outros 19 pontos estão aqui, ó, distribuídos nessas 6 proposições aqui. Ó. Aqui ele me deu 6 proposições. Então, a gente já sabe que primeiro eu tenho que saber qual que é o tema da redação. Segundo, eu vou ler as proposições. E por último, caso necessário, eu leio o texto motivador. Ok? Então, olha só, aqui ele está falando mais uma vez, ó, texto dissertativo. Ele não tá me evidenciando se é um texto argumentativo ou expositivo, ok? E aí, ó, ele está me apresentando aqui as proposições, ó, apresente o conceito e a finalidade do inquérito policial, valendo 2 pontos. E assim, gente, ele vai seguindo essa mesma sistemática, ok? Significa que esse texto aqui ele vai ter 6 parágrafos, tá? 6 parágrafos. E outra coisa, tá? Que você deve estar pensando aí, professor, quantas linhas eu tenho que ter em cada parágrafo? Cara, não importa, porque o CESP não está dando a mínima para a questão de estrutura da tua redação. Ele quer que você fale sobre essas proposições aqui. Só isso, tá? É por isso que ele está te dando um ponto só aqui. Obviamente, os parágrafos aqui, as proposições em que ele vai te pedir mais coisas, naturalmente você vai ter um pouco mais de linha. Então não fica preocupado com aquela questão de ter uma quantidade uniforme de linhas entre os parágrafos, porque o que vai determinar a extensão desse parágrafo é o que ele está te perguntando em cada uma das proposições. Ok? Então basicamente, aqui também ele está te pedindo um texto meramente expositivo. Ok? Então você não vai precisar abrir um parágrafo de fecho aí, colocando a sua opinião, dizendo se você concorda ou não concorda com alguma proposição que ele tenha te perguntado aqui nessa redação, tá? Vamos ver se tem mais alguma. PRF 2013, eu fui até eu até peguei provas mais antigas também para te mostrar aqui, ó, que o CESP é a tendência, né, que ele te cobra isso. Primeira coisa, eu li, ó, falou só sobre um texto dissertativo, tá? Ele não falou se era argumentativo ou expositivo, beleza? Como é que eu sei, professor, se ele é argumentativo ou expositivo? Ele vai te dar algumas palavras-chave, né? Até agora a gente só pegou textos expositivos. Aí eu vou lá para as proposições, ó, defina o crime de contrabando, indique em linhas gerais as circunstâncias que integram esse tipo penal, valendo 4 pontos. Comente acerca das principais mercadorias e cargas contrabandeadas. Explane, olha só, explane a respeito dos problemas decorrentes, tá? Nesse caso aqui especificamente, olha só, perceba uma coisa aqui, ele está falando de um texto dissertativo, mas a partir do momento que ele pede para você explicar alguma coisa, explanar, né, explicar, ou até mesmo sugerir alguma coisa, automaticamente a gente está diante de um texto de caráter argumentativo, tá? Percebeu a sutileza? Então, nos textos de caráter meramente expositivo, basta você abrir um parágrafo para cada uma das proposições, ok, não precisa se preocupar com introdução, não precisa se preocupar com conclusão. Agora, nas redações de caráter argumentativo, né, e a gente só vai saber se ele nos der pista aqui, que ele quer que você dê a sua opinião, tá? Que ele quer que você dê alguma sugestão, alguma solução, tá? A gente só vai ter essa certeza lendo as proposições. Nesse caso aqui da prova PRF 2013, sim, ele quer que você dê a sua opinião, tá? Então a gente tem um texto aqui de caráter dissertativo, argumentativo, e aqui você tem 2 opções. Ou você vai fazer sua redação em 4 parágrafos e vai aglutinar, né, e vai fazer o fecho, né, a conclusão da tua redação aqui no último parágrafo, ou você pode abrir um parágrafo à parte só para concluir o teu texto, né? O que eu sugiro que você faça? Que você se mantenha fiel aqui à quantidade de proposições que ele está te pedindo, tá? E só abra a quantidade de parágrafos de acordo com a quantidade de proposições, beleza? Basicamente é isso. Aqui ele separou em 4 proposições, mas às vezes ele junta isso em um texto só, que foi o que ele fez naquela prova lá da Polícia Civil do Maranhão, tá? Mas mesmo ele juntando isso em um texto só, ou só no comando, a gente consegue dividir isso em uma estrutura de parágrafos, tá? Vamos ver aqui a próxima. Acho que essa foi a última aqui, tá?
Outra coisa aqui, só para a gente fechar aqui a nossa análise, para você ver que essa tendência do CESP é algo antigo, tá? Essa prova aqui da PRF 2013 valia 20 pontos e, mais uma vez, ó, um ponto só para essa questão de apresentação e estrutura textual, legibilidade, tá? Professor, caguei meu texto lá, não respeitei as margens, a minha letra tá uma merda, mas eu falei sobre esses 4 tópicos dele aqui, colocando um tópico em cada um dos parágrafos. Ok, a sua redação ela vai ser bem avaliada. Beleza? Então lembre-se, o mais importante nas provas do CESP é você falar sobre o que a banca está te pedindo para falar, porque esse é o aspecto de conteúdo. Tranquilo? Lá no dia da correção, o seu examinador ele não vai ficar perdendo tempo lendo a tua redação. Ele está de saco cheio, ele quer terminar o dia dele para ele beber cerveja lá no final de semana, ele não quer ficar corrigindo 400 redações lá, lendo linha por linha e tentando entender aquilo que você quer dizer na linha tal lá. Ele não vai ficar perdendo o tempo dele. Basicamente ele vai fazer uma leitura comparativa entre o briefing que ele está segurando lá com o modelo de redação, tá? Comparando se as argumentações lá do modelo estão, ainda que com outras palavras, evidenciadas lá na sua redação. Tá bom? Basicamente é isso, é uma leitura comparativa, o cara vai fazer uma leitura dinâmica ali, porque o examinador é um ser humano que nem eu e que nem você, tem preguiça, tá? Ler, às vezes você vai cometer um erro gramatical que o examinador não vai nem reparar lá na sua redação, porque o que ele quer, na verdade, é fazer uma leitura realmente comparativa. Ele quer terminar aquilo ali o mais rápido possível. Então ele vai ver se você argumentou tal como na folha padrão de resposta que ele tem, que é o briefing que o examinador segura ali para corrigir as redações mais rápido, tá? A banca ela se preocupa em ter objetividade lá nas correções, é por isso que ela te dá uma estrutura engessada de redação, né? Então basicamente é isso. A gente percebeu nesses últimos temas aqui que a banca cobra, na maioria dos casos, um texto de caráter mais expositivo, beleza? Para esses textos você não precisa se apegar àquela estrutura clássica lá de redação com introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Texto expositivo você só vai fazer a quantidade de parágrafos, tá? A quantidade de parágrafos relativas à quantidade de proposição, só isso. Te deu 3 proposições, você vai fazer 3 parágrafos, não vai fazer introdução e não vai fazer conclusão, tá? Agora, estou diante de uma dissertação argumentativa, professor, e pode ser, tá, que você tenha que abrir um parágrafo de conclusão à parte, além das 3 proposições que ele te passou ali, tá? 3 ou 4 proposições, isso é uma coisa que varia muito. Ou, né, a sugestão do professor Jefferson aqui é que você aglutine a sua conclusão no parágrafo da última proposição, beleza? Tenta seguir isso, tá? E uma outra informação aqui só para a gente fechar a aula. Percebeu que a banca te deu uma sequência de proposições aqui para você falar, você vai argumentar nessa ordem, ok? Porque aqui, ó, nessa redação da PRF de 2013 aqui, se eu começasse a minha dissertação argumentativa aqui pela proposição 3, né, colocando aqui a explanação acerca do respeito, a explanação dos problemas decorrentes do contrabando, o que o cara vai fazer? Lembra que eu te falei? O examinador ele é preguiçoso, ele vai achar que você fugiu ao tema, porque ele está lá com o briefing dele na mão. O briefing dele está falando primeiro da definição de contrabando, e tu está falando de explanação lá no primeiro tópico, o que ele vai fazer? Ele vai zerar a tua redação e você vai ter que entrar com recurso depois, beleza? Então siga, tá, a ordem das proposições, tá, de acordo com o que a banca te apresentou ali, porque senão você vai ter problema, tá? E basicamente é isso, gente. Esquece esse negócio de modelinho pronto de redação, esquece esse negócio professor, deixa eu decorar a lista aqui das conjunções adversativas, eu vou usar um não obstante lá na minha redação. Cara, isso não faz o menor sentido. No final das contas, a banca só quer que você fale sobre aquilo que ela te pediu, beleza? E por mais que você erre a ortografia ou aspectos de microestrutura, tá? Isso aí corresponde a um bolo muito pequeno da tua nota. Normalmente 5 a 10% da nota total da sua prova vai estar nesse quesito de apresentação da sua redação, até mesmo de estrutura, ok? Normalmente 90% da tua nota de redação, 90 a 95%, está no aspecto de conteúdo, é você falar sobre aquilo que a banca te pediu, tá bom? Então a gente vai ficar por aqui. Para a próxima, no nosso próximo encontro, eu vou redigir com vocês aqui, para a gente praticar esse tema de redação aqui, que foi o último da PCDF 2013, tá? 2013.
E aqui, ó, de cara, você vai aplicar tudo que eu te expliquei. Ele me deu um texto motivador aqui, não vou ler essa merda aqui de cara, tá? Vou direto lá nas proposições. Ele me deu 3 proposições aqui, então de cara eu já sei que a minha redação vai ter 3 parágrafos. Ponto. Li as proposições e olha só aqui, ó, essa redação ela valia 40 pontos, tá? Então aqui eu tenho 13 com 13, 26, mais 12 pontos aqui, eu tenho 38 pontos. Num total de 40, 38 pontos estão aqui, ó, nessas 3 proposições. Por que eu estou chamando a sua atenção para isso? Porque, mais uma vez, por mais que você não tenha a letra mais linda do mundo, por mais que você não respeite as margens, porque você está nervoso, porque você esqueceu disso, isso aqui não pode faltar na sua redação. Você falar sobre as proposições que a banca te colocou lá na prova, na ordem que ela as dispôs. Tá bom? Então, primeira coisa, não vou ler o texto, vou direto nas proposições, depois eu vou no comando para saber se ele está me pedindo uma dissertação expositiva ou uma dissertação argumentativa. Isso é o que a gente vai fazer na prática no próximo encontro, tá bom? Bons estudos para vocês, espero que tenha sido útil essas dicas que eu dei aqui. Esse não é um curso intensivo de redação, a gente está fazendo um treino mais prático aí, e você precisa pegar tudo que eu estou te mostrando aqui e somar com aquilo que eu coloquei lá nas aulas da plataforma do curso, beleza? Então é isso, gente, até o nosso próximo encontro, que a gente vai matar essa redação aqui. Você vai ver que não é difícil você escrever redações aí no modelo que o CESP preconiza nas suas provas, tá bom? Beijo, bons estudos, valeu!